A paz do Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui para estarmos apresentando o programa Mulheres Missionárias. Eu, irmã Laide, a nossa missionária Leda, né, Graça Leda? e paz, meus irmãos, boa noite. E o nosso convidado, o pastor Lucas Roberto, aqui conosco hoje, né, filhão? Deus abençoe, mames. É um prazer enorme estar participando aqui com as irmãs, as mulheres missionárias, nesta oportunidade na noite deste dia. Eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para nós hoje. Eu creio, em nome de Jesus. É uma bênção, né? É muito bom ter vocês aqui conosco nesse programa. E os nossos convidados, né, que estão chegando, sejam bem-vindos. Muito obrigado por vocês fazerem parte deste programa. Glória a Deus. É muito bom ter vocês conosco. Aleluia. Crendo que Deus tem uma palavra para vocês nessa noite. Porque aquilo que o Senhor preparou para nós hoje é uma coisa linda que Deus vai fazer na nossa vida, vai fazer dentro dos nossos lares. Porque a palavra por si só, ela já é liberta, ela restaura, a palavra cura, né? E nós estamos aqui, servindo ao Senhor, dizendo que o Senhor, Ele não mudou, Ele ainda permanece o mesmo, né? E nós estamos aqui. Hoje, a missionária Leda vai dar a leitura, né, da palavra. Nosso pastor Lucas vai explanar a palavra aqui um pouco conosco. E depois nós seguimos, irmão, aquele bate-papo gostoso que nós fazemos, né, toda sexta-feira. Aleluia. Glória a Deus. Né, Leda? Glória a Deus. Vamos começar então? Vamos lá. Vamos começar, irmãos, né? Chamando a presença do Senhor, né? Vamos fazer uma oração, iniciar, né? Chamando a atenção de Jesus para este lugar, porque antes até mesmo nós chegarmos aqui, Ele já se encontrava neste lugar, esperando nós e para entrar na tua casa também. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos elevar então o nosso pensamento naquele que tudo pode, viu? Em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, de poder e glória, Pai querido e Pai amado, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, neste dia de hoje. Te agradecemos, ó Pai, aleluia, pelas nossas vidas aqui neste dia de hoje. Obrigada, Senhor, por nós ter conseguido, Senhor, passar por grandes obstáculos. Quem sabe, Pai, nesse dia de hoje, tantos, ó Pai, aleluia, tem passado por situações tão difíceis, meu Senhor. Mas eu creio, ó Pai, que cada um, ó Deus, Tu esteve presente, ajudando, Senhor, a passar por esses caminhos difíceis e espinhosos. Senhor, nesta noite estamos aqui, ó Pai, e queremos, ó Pai, Te agradecer, porque o Senhor nos trouxe sobre este lugar. Mais um dia de oportunidade, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, todos nós na mesma comunhão, todos nós, Senhor, na mesma direção, porque o Senhor nos guiou e vai, Senhor, nos orientar, Senhor, neste programa. Ah, Senhor, eu te peço a Ti que as Tuas mãos sejam favoráveis a nós neste lugar, que as Tuas mãos sejam favoráveis, Senhor, para cada um que está aí, Senhor, nos assistindo, emprestando os Teus ouvidos, Pai, para nos escutar nesta noite. Senhor, que a Tua presença, Senhor, venha ser abundante neste lugar e que a Tua presença venha ser gloriosa em cada lar, Senhor. Aleluia! A cada um que está escutando, nós não sabemos a dificuldade de cada um, não sabemos, Senhor, a situação de cada um que está passando, mas o Deus, Senhor, que chegou no momento certo, na hora certa para aquela mulher, também vai chegar hoje no lar de cada um dos Teus filhos. Continua conosco, Senhor, aleluia, que a Tua presença venha estar em nosso meio, em nome de Jesus, e que assim seja, para a glória de Deus, amém? Vamos nessa noite, irmãos, aleluia, falar de uma mulher, aleluia, que passou, aleluia, por uma situação tão difícil, tão complicada. E quem sabe nesta noite você está no teu lar e vai falar: Senhor, eu também passei, Senhor, eu também estou passando, mas saiba de uma coisa, aleluia, que o Senhor está em todas as situações, não vai desamparar você, não desamparou aquela mulher, aleluia, porque o Senhor sabe a hora e o momento certo de chegar e de fazer um milagre acontecer, amém? E nós vamos falar daquela mulher, a viúva de Naim, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 7, aleluia, a partir do versículo 11. Aleluia. Vocês podem aí estar conosco, em nome de Jesus, seguindo essa leitura, amém? E logo em seguida, eu já passo aqui para o nosso pastor Lucas,
para dar continuidade sobre esta palavra, porque eu creio que o Senhor já falou ao coração do servo dele. Amém? Que diz assim: o filho da viúva de Naim é ressuscitado. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. Amém? Deus, eu creio que nesta noite, aleluia, amém, vai, aleluia, fazer você se levantar desse problema, se levantar desse, aleluia, desse prostramento. E eu creio que o Senhor tem algo para te falar. Ele é o remédio para todas as coisas na tua vida. Amém, irmão Lucas? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esta é uma história que me prende a atenção. A história da viúva de Naim, conhecida na palavra de Deus, na Bíblia. Aleluia. Porque Jesus, ele ressuscitou o seu único filho. E esse milagre envolvendo a ressurreição do filho da viúva de Naim é um dos mais emblemáticos, glória a Deus, de todo o ministério terreno de Jesus. Maravilha. Esse milagre, para quem está nos assistindo e entender, aconteceu pouco depois de Jesus ter curado o servo de um centurião, Lucas, capítulo 7, do versículo 1 em diante, até o verso 10. Notem que do verso 11 em diante, Jesus realiza o milagre agora na vida do filho da viúva de Naim. É interessante notar a progressão na intensidade dos fatos. Aleluia. Do verso 1 ao verso 10, o servo do centurião estava à beira da morte, enquanto que o filho da viúva de Naim já havia morrido. No primeiro caso, Jesus revelou o seu poder sobre uma grave doença, mas no segundo, ele revelou o seu poder sobre a morte. Nesta passagem, nós conhecemos essa história da ressurreição do filho da viúva de Naim. E aqui eu abro um parênteses nessa reflexão para que você entenda. Em alguns casos, os médicos já te deram um diagnóstico negativo. O juiz, o advogado, o empresário, ou quem quer que seja, já disse para você que não tem mais jeito. Mas lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, verso 28, eu vejo o profeta Ezequiel sendo usado pelo Senhor dizendo: assim diz o Senhor, nenhuma das minhas palavras se protelará, ou seja, serão adiadas. Independente da situação que você esteja passando, independente da situação que você esteja vivendo, a promessa que Deus fez para a sua vida, ela permanece de pé. Aleluia. E ela se cumprirá na sua vida. Talvez aquela mulher, aquela viúva que já tinha perdido o marido, agora perde o filho, ela deveria estar naquele momento desesperada, vivendo uma situação completamente frustrante, uma situação catastrófica. Pessoas que estavam ali ao seu lado agora apenas para ampará-la, porque ela perdeu a esperança, não tinha mais jeito. Mas Jesus cruzou o caminho daquela mulher. Nada se sabe sobre a identidade daquela mulher. Ela ficou apenas conhecida como a viúva de Naim. A Bíblia apenas revela que depois de chorar a morte do seu marido, como eu estou dizendo aos irmãos, ela agora está sofrendo com a morte de seu filho. Eu não sei há quantos dias, eu não sei há quantos meses
você vem sofrendo perdas, você vem sofrendo desgastes, e quando você pensa que vai melhorar, aí é que a coisa tende a piorar. A Bíblia vai nos mostrar que a vida desta mulher naquele tempo não era nada fácil. Por vezes, as Escrituras nos advertem sobre a importância do amparo às viúvas, às necessitadas. Mesmo assim, não era raro que uma viúva tivesse suas aflições negligenciadas. Esta mulher estava desamparada, as suas aflições estavam negligenciadas. A viúva de Naim tinha um único filho e esse havia morrido. O filho dessa viúva, nesta ocasião, significava a esperança, significava a saída, significava a provisão. Aleluia. E dentro dessa história, me arremete a uma outra história registrada lá no Velho Testamento, no livro de Ruth, capítulo 1, onde um homem, por nome de Elimeleque, ele, com uma boa intenção de amparar a sua esposa, a irmã Noemi, amparar os seus filhos, Malom e Quilion, vai para uma outra terra, a terra de Moabe. E quando chega lá em Moabe, o que acontece? Elimeleque morre. Ele não imaginava que a morte bateria à sua porta. Eu acredito também que Noemi não imaginava que a morte bateria na sua porta e o seu marido iria falecer. Verdade. A Bíblia vai dizer, e quem diz é as Sagradas Escrituras, que 10 anos se passam e Malom e Quilion, seus 2 filhos, também morrem. Ficam agora viúvas, Noemi, Ruth e órfã. Mas o que me chama a atenção é que no meio de toda essa situação, no meio de toda essa catástrofe, Deus manifesta-se mostrando que Ele ainda é a esperança. A tua esperança na terra pode ter morrido. A tua esperança na terra pode ter falecido. Mas aquele que vive e reina para todo sempre, ele não morreu. Ele ressuscitou ao 3º dia para também ressuscitar os teus sonhos. O que me chama a atenção, lá em Ruth, capítulo 3, verso de número 18, esse diálogo entre 2 mulheres, Ruth e Noemi, eu vejo o próprio Deus direcionando. Nós estamos no programa Mulheres Missionárias e eu vou me dirigir aqui às mulheres que estão assistindo esta programação. Vocês estão neste momento talvez pensando em desistir, pensando em parar, porque perdeu um ente querido, perdeu um emprego. Eu não sei qual foi a perda que você teve na sua vida, mas uma coisa eu quero falar para você e eu tenho a certeza, Deus está entrando no teu caminho hoje. Oh, maravilha! Ruth, capítulo 3, verso 18. Então descansa, ó minha filha, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver esta questão hoje mesmo. A questão da viúva de Naim precisava ser resolvida. A questão da viúva de Naim estava dentro de um caixão, estava se indo agora ser enterrada. A questão da viúva de Naim está agora na visão humana, na ótica humana, destruída, não teria mais jeito para resolver. Mas Jesus para aquele cortejo. Jesus, nesta noite, Deus está colocando um basta nessa situação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o que diz o Salmo 91. Então descanse o teu coração. A última palavra quem dá ao seu favor é o Senhor Jesus, é o leão da tribo de Judá. Maravilha, e note que nesta história que me prende a atenção, a viúva de Naim foi surpreendida pela aparição do próprio Deus. A viúva de Naim, ela não chorava a morte de seu filho sozinha. A Bíblia vai nos mostrar que uma grande multidão da cidade compartilhava a sua dor. Note que no caso de Noemi, algumas pessoas também compartilhavam da dor dela. Ali no caso órfã, que não teve estrutura para continuar naquela situação.
Mas aí no caso a irmã Ruth, ela se une a Noemi e compartilha da mesma dor. No caso da viúva de Naim, não foi diferente. Muitas pessoas estavam chorando. Naquela época era costume de judeus enterrar seus mortos no mesmo dia da morte ou no máximo no dia seguinte. Como dito, não era permitido enterrar um morto dentro dos limites da cidade, por isso um cortejo fúnebre partiu da casa da viúva em Naim em direção ao cemitério, além dos portões da cidadezinha. Normalmente a mãe caminhava na frente do cortejo enquanto os homens jovens carregavam um esquife com o corpo do morto. Logo atrás vinha aquela multidão chorando. Logo atrás vinha aquela multidão se lamentando a morte. Mas Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Foi justamente quando o cortejo fúnebre estava saindo da cidade que Jesus se aproximou da viúva de Naim. Mandou parar aquele cortejo, mandou parar aquela cerimônia. Há problemas que chegam na vida da gente fazendo cerimônias. Há problemas, há situações que chegam na vida da gente fazendo caos, como esse que estamos vivendo. Mas Jesus está colocando um ponto final. Maravilha, e aí eu Deus. quero lembrar você dentro dessa reflexão da ressurreição da filha de Jairo. Jairo, o principal da sinagoga, ele sai desesperadamente ao encontro de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que ele se prostra aos pés de Jesus. E quando ele relata o seu problema a Jesus, e Jesus logo se prontifica a ir até a casa dele, a Bíblia vai dizer que no meio do caminho, Jesus é interpelado por uma outra situação. A mulher do fluxo de sangue, que há 12 anos estava sofrendo com uma terrível hemorragia. Preste atenção. Deus. Talvez você está querendo parar. Muita gente, irmãs, estão querendo desistir porque Jesus realizou um milagre na casa do vizinho, mas não realizou o milagre ainda na sua casa. Deus. Realizou o milagre na vida da irmã, mas ainda não realizou na sua vida. E aí você está querendo jogar tudo para o alto. Você está querendo desistir. Você está querendo pular do barco. O recado de Deus para a sua vida hoje é: aguente um pouco mais. Não pule do barco. Aguente firme. O mesmo Jesus que realizou milagre na vida da mulher do fluxo de sangue é o mesmo Jesus que vai até a casa de Jairo e ressuscita a menina. Note que quando Jesus realizou o milagre na vida daquela mulher que tocou nas orlas das vestes de Jesus, Jesus nota que dele sai virtude. Jesus procura saber quem é que tocou nele. E aí os discípulos começam a interpelar: mestre, tem muita gente aqui, como é que vamos descobrir? Maravilha, e Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Esta noite, eu não sei qual é a tua situação, eu não sei qual é o teu problema, Senhor. Mas você pode tocar em Jesus enquanto Ele realiza outros milagres. Ei, preste bastante atenção. No meio de toda aquela confusão, a mulher resolve se apresentar. E eu acredito que Jesus ali conversando com aquela mulher, Jesus dialogando com aquela mulher, entrando em alguns detalhes, a Bíblia vai dizer que chega alguns informantes. Sempre quando estamos vivendo os piores momentos da nossa vida, Satanás envia os informantes do caos, os mensageiros do caos, os profetas do caos. Mas o mesmo Deus que usou o profeta Ezequiel em meio a um caos em Jerusalém, está me usando aqui esta noite para lhe dizer que este caos não vai derrotar você, para lhe dizer que este caos não vai destruir a tua vida. Aqueles homens chegam e dão uma notícia extremamente negativa para Jairo. Porque enquanto Jairo foi atrás de Jesus, a menina ainda estava viva. A menina ainda estava viva, apenas adoentada, com uma terrível enfermidade na sua cama. Mas aí, neste entreveiro todo, a menina morreu. Aí os profetas do caos chegam e vêm trazer a notícia. Não importunem mais o mestre, porque a sua filha morreu. Deus. Eu imagino como pai, eu sou pai, eu imagino como pai que sai desesperadamente, imagine só, como um pai
sair desesperadamente para a igreja para receber o milagre para o filho que ficou em casa. Com certeza. O culto está quase acabando. Alguém entra, imagine comigo, alguém entrando dentro da igreja, sentando no teu lado e cochichando no seu ouvido. Não adianta mais orar, porque morreu. Aleluia. Não adianta mais lutar, porque acabou. Jesus contemplando o desespero de Jairo, ele diz para Jairo: não temas, crê somente. Oh, glórias! E Jesus continua na caminhada e vai até a casa de Jairo. Chegando na casa de Jairo, Aleluia. a confusão ainda continua. Uma outra multidão está chorando. Uma outra multidão está tocando uma música fúnebre. Isso mesmo. Ei, talvez as músicas que você ouve hoje são músicas apenas de tristeza. Meu Deus. Músicas que está dando sentidos à sua perda, à sua destruição. Mas Deus está mudando hoje as notas musicais. Oh, glória a Deus. Aleluia. Canto, Mereimaia, Serrebidai. Glória. Deus está colocando um cântico novo nos teus lábios Deus hoje, é lindo. mulher. Aleluia. Deus está visitando mulheres hoje que estão assistindo esta live, Eita. estão assistindo esta programação e está dizendo: Deus está falando comigo. Deus, está mudando o cenário da tua história. Os céus estão sendo descortinados a teu favor. Aí Jesus chama os seus discípulos, Pedro, João e Tiago. E Jesus diz a Pedro: Pedro, fala para que essas pessoas se retirem e fiquem apenas os pais da menina e vocês aqui comigo dentro do quarto. Ei, o Salmos 23, verso 5, minhas irmãs, diz: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Maravilha. Preste atenção, minhas amigas, meus amigos. A mesa foi preparada para a viúva de Naim. A mesa foi preparada para a irmã Noemi e a irmã Ruth. A mesa está sendo preparada para você. O banquete está sendo preparado. E quando Jesus entra dentro do quarto, Jesus chama a menina, Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Deus está te chamando pelo nome. O livro do profeta Isaías, capítulo 45, diz que ele nos chama pelo nome. Eu te escolhi, eu te chamei pelo nome. Tu és meu. Você não vai ser conhecido por esse problema. Você não vai ser conhecido por essa dificuldade. O que a sociedade tem por costume é rotular-nos com o nome do nosso problema. Lá vai o bêbado, lá vai a desempregada, lá vai o perdedor. Talvez, olha só, a história nos mostra, a história não cita o nome da mulher, a história cita o nome que ela foi rotulada, a viúva de Naim. Ela já perdeu o marido, agora ela perde o filho. É verdade. Mas hoje, Deus está mudando o seu nome. Oh, Deus, e poder Jesus mudou a história daquela mulher. Jesus mudou a história de Jairo e da sua filha. Deus mudou a história de Noemi e está mudando também a sua história. Deus. Quando Jesus manda todos saírem de dentro da casa, Jesus estava dizendo: nem todos se sentarão à sua mesa para participar deste banquete. Sabe aquela pessoa que não acreditou? Aquela pessoa que tentou jogar um balde de água fria nos teus sonhos, nos teus projetos? Ela vai observar de longe apenas o que Deus está fazendo na sua vida a partir de hoje. Maravilha. Sabe aqueles que estavam torcendo contra, aqueles que estavam cantando aquela música fúnebre, vão ter que observar a ressurreição dos teus sonhos. Como assim, pastor? Salmos 37, verso 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele realizará o desejo do seu coração. O desejo do coração daquela mulher era que o seu filho levantasse. Mas quando ela olha para a porta da cidade, ela apenas vê alguns homens.
O que ela poderia esperar daquele homem? Ela não imaginaria que aquele homem era o dono da vida. Ei, você que está nos ouvindo, nos assistindo neste momento, em plena sexta-feira, em plena pandemia mundial, o que é que você espera desse negrão que está aqui diante dessas câmeras e dessas mulheres? De mim você pode não esperar nada, mas o Deus que eu sirvo e aquele que eu temo, que me enviou aqui esta noite para profetizar sobre a sua vida, a mudança sobre a tua casa, a mudança sobre os teus filhos, a mudança sobre a tua vida sentimental. O teu esposo não vai embora, o teu filho não vai ser devorado pelas drogas, a tua filha não vai ser devorada nem destruída pela prostituição. Haja paz no teu lar, haja paz na tua vida. O mesmo Jesus que mudou a história da viúva de Naim, ressuscitando o teu filho, muda a tua história no dia de hoje. Que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Maravilha, Amém. né? É coisa linda, Deus né? é bom. Que Deus faz. Amém. E nós irmãos com a palavra dessa tão gloriosa. Tem nem muito o que falar, né, Laís? Olha, a gente só fica aqui Deus se é bom. alimentando, ouvindo, Aleluia. dando Aleluia. glória, Aleluia. dizendo que Jesus é bom. E a gente vai recebendo também, E vamos né, Laís? recebendo, vamos levando para Aleluia. casa. Grande Deus. Né, a Glória a nossa Deus. porção. Aleluia. Nós vimos ali os nossos convidados, né? Amém. Dizendo Amém. Olha o jogo. que é uma bênção, né? Amém, Laço. O Lucas está dando lugar ali, ó. Amém. Glória a Deus. Os nossos amigos aí dando Glória a oi, Deus. né? É. Nossa irmã Viviane, né, Vi? Amém. Uma Irmã bênção. Maria, Graças a Deus. Wesley, bastante gente, né, mãe? A nossa irmã Suzane Batista. Suzana, minha esposa. É esposa do pastor Amém, Lucas. meu amor. Um beijo a você e a Paulinha. Estão em Prazer, casa. Suzana, irmã Aline, Amém. irmã Crislaine. Seja É uma bem-vinda bênção, também, em nome de né? Jesus. Amém. Glória a A Deus. irmã Maria Mas, José. Bastante gente hoje que o conosco. Senhor abençoe, né? Cada um. E nós vamos entrar no nosso bate-papo. No Glória. bate-papo é aquilo que a gente tem falado sobre a viúva de Naim. O que me chama mais atenção que Deus nunca chega atrasado. Tá, verdade. Deus chega na hora certa, né? Às vezes a gente pode até dizer que, olha, está demorando, a Cadê vitória Jesus? está demorando, Que não chega? né? Pergunta Jesus aqui, caça Jesus ali, é um tal de procurar Jesus e correr atrás de Jesus, e Jesus está bem do teu Do lado. lado. E às E vezes Jesus- pela pressa, Laís, muitos vão atrás dos profetas, né? Vai. Mas quando Jesus quer de encontro mesmo, meu filho, ninguém precisa correr atrás de profeta, não. Ele vai de encontro, porque ele foi de encontro lá com aquela Exatamente. mulher. Porque o que nos admira, que eu falo que nessa palavra, que é uma coisa muito linda, a mulher perde o seu marido, Sim, né? tá totalmente Aí ele desprovida. já ficou numa situação tão difícil. Precária. Criou o filho sozinha. Aí daqui a pouco perde o filho, a sua única esperança, o seu único laço, né? Ela perde. Mas em tudo isso, irmão, que eu vejo que Deus, ele tem a hora certa, o momento certo de chegar, Aleluia. que quando ela acha que já acabou tudo, que agora ela vai enterrar o seu filho, já vai sair da porta da cidade afora. Ô, irmão, quando Jesus marca um encontro com um crente, não tem por onde escapar. É verdade. Jesus deixa o crente fazer tudo. Tudinho. Você faz tudo o que você quer. Mas quando Jesus marcar o encontro e dizer, olha, eu te pego bem ali, Na esquina. E o interessante é que lá em Lucas capítulo 7, verso 15, Jesus, quando encontra essa mulher, ele fala, diante de toda aquela situação, Jesus fala, não chores mais. como não A chora? preocupação de Jesus não era nem com o menino. É com a mãe, Né? Ele É estava com a conseguindo mãe. enxergar a Não dor chores mais. dela. A preocupação era de consolar a mulher. Exatamente. Porque assim, naquela época, Jesus sabia o que É. ia acontecer com aquela mulher. Sabia. Exatamente. Então a preocupação ali de Jesus era a mãe. Sim. Porque a mãe seria desprovida de tudo. Né? Ela seria abandonada até pela sociedade. E ela era uma mulher de posse ali na cidade. Verdade. Exato. Ela era uma mulher conhecida que tanto tinha um grupo muito grande
E eu já estava vendo os historiadores, tinha quase 4.000 pessoas que estavam acompanhando o enterro, porque era um vilarejo. Era. Então, no vilarejo, todo mundo se conhece. Cidade pequena, né? Aí, todo mundo foi acompanhar aquele enterro, porque assim, todo mundo já conhecia o sofrimento daquela mulher. Você já imaginou o falatório que estava entre eles? Coitada dessa mulher, o que vai ser dela agora? Olha. Ao ponto de quando Jesus encontra aquela mulher e para o cortejo e toca no esquife, eles ficam espantados. Porque Quem Jesus... que é esse camarada aqui? Chegou do Que nada. ousadia é essa? O que esse cara vai fazer? Eu não basta, né? tem medo da coitada. Agora, será que vai ter alguma confusão? Eles estavam esperando uma confusão. Eita E Deus. naquela época, Jesus não podia nem tocar no esquife, não podia tocar no morto. E nos dias de hoje, irmã Lédia, a senhora falando isso, é interessante, irmã. Que o que as pessoas esperam quando olham o problema do próximo não é a solução. Não. Eles esperam mais confusão. Mais barraco, vamos falar o português. Eles dizem, não, aí agora. Não, vamos ver qual que é a próxima. Eita, tem gente que até fala, vamos ver qual que é a próxima. Tá saboreando, né? Fica ali. Saboreando. Tá se alimentando. Poucas pessoas, como fez Ruth com Noemi, se unem para orar contigo. É muito pouco, né? É pouquíssimos. Tem aqueles que estão do seu lado e quando você espera uma palavra de conforto, eles fazem igual órfão. Não vai dar tudo certo, viu? Mas ó, perna pra quem tem. Perna pra quem tem. Mas Orfa, a gente vê, né? Orfa não tinha estrutura, né? Não. Então, assim, é melhor você ir embora do que você atrapalhar a obra. Eu acredito Né? que Porque ela não Orfa tinha nem fez apego familiar com ela. Né? É verdade. Acho assim, não teve aquele vínculo, né? Não. Aquele Isso acontece hoje em dia chamego. também. Porque assim, você se dá bem com as pessoas, você convive bem com as pessoas, Com mas você certeza. não tem vínculo, você não tem Com certeza. cumplicidade com a pessoa. Simplesmente você somente convive. Você não tem laço, nada que se une. Porque assim, tem pessoas que é difícil de conviver. Mas Jesus, com essas pessoas, Jesus também ensina. Com certeza. Né? Tanto que ali tinha duas. E Noemi, do jeito que ela tratava uma nora, ela tratava outra nora. Exatamente. Ela não fazia acepção, porque senão a Bíblia ia falar que gostava mais de uma, gostava da outra. Sim. A Bíblia deixa muito claro que ela ganhou as duas noras. Ela era muito querida pelas duas noras. E Orfa foi mais embora porque Noemi insistiu para que ela fosse embora. Olha, vai para casa do seu pai, vai para casa da sua mãe, que lá você pode casar de novo. Exato. Você pode constituir uma família. Aí ela falou assim, então por aqui é um bom negócio. Tô indo. A Orfa viu a oportunidade, foi-se embora com a oportunidade. Ela calculou Ela bem. disse, olha, como minha sogra está falando, realmente é verdade. Se eu voltar para casa do meu pai, lá eu caso, construo outra família e pronto, acabou. Conversa Não naquele vou ficar caminho foi jogada. grande, viu? Exatamente. Então, e Noemi não, pô, para sogra não tem nada que me aparta de ti, nada me faz largar de ti. Né? Verdade. E ali Tem pessoas que continua. calculam muito bem o que ela vai aproveitar da situação. Né? Ruth capítulo, enquanto as irmãs estão falando aqui, eu procurando, Ruth capítulo 1, verso 16, ela diz, uma conversa, né, nessa conversa nesse diálogo, não me insistes para que te abandones e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. É um juramento muito forte, né? E a confiança ali você percebe a confiança de Ruth, né? Que aquela situação que elas estavam vivendo, Deus poderia se manifestar e colocar um ponto final. E quem não sabe, os moabitas, eles eram um povo amaldiçoados por Deus, porque eles foram uma geração frutos de uma relação muito assim, digamos, pecaminosa, incestuosa das filhas de Jó. De Ló, de Ló,
com as filhas. E aí surge Moabe, Deus amaldiçoa. E aquela. Mas olha só a convicção que o Ruth tem, inclusive, de alcançar a misericórdia de Deus. É verdade. A misericórdia de Deus, ela abrange a todos, né? Sim. Então, só basta você querer e você pegar essa oportunidade que Deus dá. Verdade. E a gente perde muita oportunidade que Deus dá, Exatamente. né? Deus deu uma oportunidade para todos nós fazer uma escolha. E nós fizemos as nossas escolhas. Cada um fez a sua escolha de seguir o seu caminho, né? Cada um segue na sua vida material, outro segue na sua vida espiritual. Segue seu caminho. Você tem um livre-arbítrio para você seguir o que você quiser. Você é livre. Jesus não obriga você a nada. Sim. Jesus deixa você à vontade. Só que tem o seguinte, quando ele chama você para uma conversa, o negócio fica gostoso. Ele outra deixa história. você livre. Mas quando ele chama você para uma conversa, ele fala assim, olha, filha, não é por aí. Eu não quero você por este caminho. Ele aconselha, ele fala, Aleluia. né? Com certeza, Então, para você não ter dúvida. Para não ter. E às vezes nós não damos muitos ouvidos, Sim. né, para que Deus fala. Né? Meu Nós Deus. passamos desapercebido muitas vezes. Engraçado, né, Anaíde, que tem muito a ver com o que você está falando, né? A gente entra dentro da história, né? Para perceber o movimento da situação que poderia estar acontecendo, né? E como frisou muito bem aqui o pastor Lucas, falou muito sobre as multidões de um lado e do outro, né? E engraçado que aquela mulher seguia uma grande multidão. Talvez, quem sabe, até maior do que a que vinha com Jesus, né? E você já imaginou, como eu tinha comentado no começo, o falatório entre um e o outro, por ele estar tão com o sentimento tão abalado, e quem sabe, quando você tocou aí sobre a oportunidade de não perder, quem sabe naquele momento a multidão que acompanhava ela não barrasse Jesus. Exatamente. Olha que interessante. Né? Porque até então, eu creio que eles nem sabiam quem era. O comportamento deles, na verdade, né? Só que eles não tiveram esse tempo, mas o comportamento deles era barrar Jesus. Não, será que já não chega a dor dessa mulher? Né? Exatamente. Que afastem, deixa ela seguir o fluxo. Porque o mais importante, né? Porque assim, tá saindo um enterro na porta da cidade, tá saindo um enterro e Jesus vem entrando à porta da cidade. Então, né? Foi um choque, foi né? Um choque, um encontro das duas, exatamente. dos dois encontros, né? Foi o caso também da ressurreição da filha de Jairo. Sim. Né? A Bíblia fala que quando Jesus ele menciona em ir para a casa de Jairo para ressuscitar, a Bíblia vai usar uma expressão assim, arrazoavam, ou seja, eles riam de Jesus. Sim, Esse camarada é louco, não, morreu, acabou. E se nós formos olhar por uma outra ótica, nos dias de hoje não é diferente. Quando estamos vivendo qualquer problema, pode ser independente da origem, e você compartilha com alguém ou outras pessoas descobrem, porque hoje é muito fácil, né? Principalmente quando se trata de redes sociais, né? As pessoas, elas é como se elas não tivessem mais esperança. E aí o objetivo delas é te desanimar também. Com certeza. Não adianta. Quer ver? Essa situação que nós estamos vivendo, essa pandemia, nós nunca imaginaríamos. Quando é que nós imaginaríamos que nós não teríamos cultos em nossas igrejas? Que nós não poderíamos sair para a rua, ficarmos presos dentro dos nossos próprios lares? Teríamos que usar máscaras, né? Eu estava comentando com as irmãs hoje, eu me direcionei até o estúdio com o Uber hoje, e antes de entrar no carro do rapaz hoje, ele falou, calma, moço. E me deu capa para os meus pés. E não deixou eu tive que encapar o pé com a meinha especial ali e para entrar. Quando é que nós imaginaríamos que isso ia acontecer? Você entendeu? Até eu fiquei ali perplexo. Surpreso. E existem pessoas que, em meio a essa situação, já não acreditam mais. Sim. Eu, particularmente, já ouvi pessoas dizendo, o ano já acabou. Acabou o ano. Também já ouvi.
acabou o ano. Mas a última palavra, quem dá é Deus. Maravilha. As pessoas que estavam acompanhando o cortejo da viúva, do filho da viúva, que estava ali para ser enterrado, já falam, ih, coitada, acabou. O que vai ser dela agora? A viúva já não é bem sentença. Muitos já ela é estavam dando a sentença negligenciada. para ela. E agora? Mas eles não imaginavam que Jesus... E eu acredito que hoje, irmãs, também, em pleno século XXI, Jesus está só olhando essa situação que está acontecendo. Alguns dos nossos irmãos estão sendo recolhidos, estão sendo guardados pelo próprio Deus. E muita gente preocupada, o que vai ser? Será que agora vai... Será que eu vou entrar pela... Né? Será que eu estou na fila? Será que vai chamar a minha senha? A palavra do mestre, em todos esses casos, no caso da filha de Jairo, no caso da viúva de Naim, não temas. Crê somente. Crê somente. Não temas. É isso. O que a gente vê, esse encontro, né, é muito marcante. A gente vê que quando Jesus ali toca no esquife, ele fala, ele se dirige à mãe, consola a mãe, fala, e depois ele fala assim, olha, toma o seu filho. Gente, para uma mãe, ali o mundo para ela floriu, o mundo ali se renovou, porque é muito difícil, é uma situação muito difícil, né? E que acontece, a gente viu, né, sempre, né? Quantas pessoas ali não se converteram naquela hora? Engraçado, né, Alaide? Para você ver a situação como é totalmente diferente da filha de Jairo, que foi entre uma casa de todas as paredes fechadas, e ali Jesus fez ali, eram só para eles ver. Só para multidões. Já o filho de Naim, não. Foi para uma cidade inteira, quase. Que coisa interessante. Mas era necessário, né, Jesus fazer, porque aquela cidade se convertesse. Exato. Né, que todo mundo... O impacto que aquilo ali criou. Criou na vida daquelas pessoas. Jesus, eu costumo dizer que Jesus deixa marcas em nós. Com certeza. Tem situações que Jesus chega, ele deixa uma marca que todas as vezes que nós olhamos, nós lembramos. Né? Então, bastante. Eu acho que quando aquele povo pensava em chegar na porta da cidade, ali, gente, eles lembravam dessa história. Verdade. Aqui aconteceu um milagre. Aqui se enterrou a morte. Enquanto no momento muitos estavam ali, como o pastor Lucas falou, razoável entre eles ali, falando, né? Você imagina depois do caso passado, anos talvez, veio, né? Pra frente. E quantos comentários ainda não estavam surgindo? A Bíblia fala aqui no capítulo, no verso 16 do capítulo, que todos ficaram tomados de temor. E glorificaram a Deus, dizendo, um grande profeta surgiu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. E a Bíblia diz que essa notícia se espalhou por toda a Judéia e pela redondeza inteira. Aleluia! Todo aquele povo se converteu. Aquele dia valeu a pena. Assim, valeu a pena. Valeu, olha o cortejo abençoado, gente. Irmão, eu queria, irmãs, eu tenho um seguinte pensamento. Eu penso que... Pode falar. Queridos, tem gente que fala assim, olha, fica de boca fechada. Não fale, não conte o seu sonho para ninguém. Inclusive, terça-feira, nós recebemos um pastor lá na igreja e trouxe uma mensagem muito interessante. Hoje eu estive com ele durante o dia e comentamos sobre essa mensagem, sobre a história de José. José, ele começa contando o quê? O sonho. O sonho. Mas se você não contar o sonho... Tem que contar, irmão, conta. Porque vai ter gosto, né? O ser humano, ele tem aquela mania, se eu posso dizer, aquele hábito, costume criado pelos antigos de criar demônios imaginários. Quer ver só? José vai e conta o seu sonho aos seus irmãos. Quando José conta o sonho aos seus irmãos, os irmãos despertam ciúmes de José. Sim. E a Bíblia vai dizer que eles pegam José, jogam dentro de uma cisterna
Primeiro eles falam, lá vem o sonhador. Porque ninguém gosta de ouvir. Pode perceber o sonho do próximo. Não. Eles não têm prazer. Ser glorificado. Só que aí o que eles querem fazer? Enterrar, entulhar os sonhos. Aí colocam José dentro de uma cisterna vazia. Aí eles rasgam a túnica de José, matam um cordeiro, lambuza toda a túnica de José e leva uma notícia má para o pai. Certamente uma besta fera devorou o meu filho, o meu sonho. E agora? Eles encurtiram. Passaram-se anos. Todo o sofrimento que José enfrentou é vendido para o Egito como escravo. É acusado de um crime que não cometeu. Vai para a prisão. Na prisão acontece o que de novo? Sonho. Vamos sonhar. Irmão, não pare de sonhar. Ai, e não deixe de... Pode contar, porque Deus vai te honrar e você não vai ser envergonhado. E lá na prisão, ele traduz lá o sonho do copeiro, interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. O padeiro e o copeiro. O padeiro morre, o copeiro volta para o posto. E aí, anos depois, irmão, aí é sempre assim, você fala, caramba, esqueceram, aquele irmão aí nem lembra mais de mim, eu não sei o quê. Daqui a pouco, tum! O que acontece de novo? O sonho. O rei sonha. O rei sonha. E quem vai interpretar o sonho do rei agora? Abençoado. José. E aí, a história muda. O sonho de José, lá de trás, se torna realidade agora. O homem se torna governador da maior potência da época da terra, que era o Egito. Aleluia. Note, passa os primeiros 7 anos de fartura. Quando vem os próximos 7 anos de fome, de sequidão, saem os irmãos de José lá de Canaã e vão para o Egito. Só que eles nem imaginavam que o governador era o sonhador. Meu Deus do céu. Só que aí, olha só, vocês vão entender onde eu quero chegar. Aleluia. O sonhador, José, que agora é governador, que agora é o rei, que agora é o que tem o anel, o cetro, que agora é o que dá ordens, que agora é o que manda e desmanda, é o que manda prender, é o que manda soltar, chama os seus irmãos. E aí os irmãos, quando chegam diante do governador, eles começam a ficar com medo. Sabe por quê? Porque quem não acredita nos seus sonhos, quem não acredita nos seus projetos, quando vê o que Deus fez na sua vida, começa a temer e criar imaginações. E aí, pode pegar a Bíblia aí, a história de José. Que história linda! E você vai ver os irmãos de José o tempo todo, antes de José se revelar, lá no capítulo 42, 43, 45, se não me falha a memória, você vai perceber que os irmãos de José, todas as vezes que eles iam estar diante do governador, eles começavam, uma grande maldição veio sobre nós. E na verdade, e no mesmo capítulo dessa história, você vai perceber José, no outro cômodo, chorando de emoção, por ter reencontrado seus irmãos. Enquanto o governador, o maioral, estava se alegrando por ter reencontrado os seus irmãos, estava alegre porque reencontrar o seu pai, aleluia, os irmãos estavam desesperados lá. E agora? Vamos ser mortos. Aquele episódio que José devolve o dinheiro dentro do saco de cada um. Aí eles falam, vamos morrer. E na verdade, eles não estavam entendendo que o governador, o maioral, já tinha perdoado eles. Você não está entendendo, né? Talvez você que está nos vendo não acreditou no sonho, no projeto do seu irmão. Você fez talvez até alguma maldade. Mas o governador dos governadores não te condena. Aí eu vou lá para os Salmos 23, verso 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E aí, voltando lá na história de José, José manda preparar uma mesa farta. Vocês vão almoçar comigo hoje. Meio-dia, vocês vão almoçar comigo. Eita, José. 111 na mesa. Em ordem de idade. E o 12º quem era? O governador. Ei, Deus vai surpreender você. Descansa teu coração, minha irmã. Descansa tua... Não fique criando situações imaginárias. Eu não vou... falou que meu sonho não vai se concretizar. Não. Esquece tudo isso.
aquele que te prometeu é fiel para cumprir a promessa dele sobre a sua vida. O que ele diz lá em Números? Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É verdade. Prometeria eu e não cumpriria? Prometeria eu e falaria eu e não faria? Então descanse seu coração, o que Deus prometeu vai acontecer. O que a gente vê é coisa linda, irmãos. Glória a Deus. E nós vimos nesta noite, tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, Aleluia. é que Deus possa realizar na vida de cada um de vocês. Amém. E que vocês continuem sonhando. Amém. Seja um José sonhador. Que vocês tenham a oportunidade, Aleluia. né, de um renovo. Seja uma viúva sem esperança. De um novo começo, como a viúva de Naim. Porque ela teve um novo começo, uma nova história. Às Eu- vezes eu o fim creio- é para um grande recomeço, né? Exatamente. Eu creio que a partir Nem daquele tudo momento, que parece o fim de todas as coisas é sinal que acabou. eu acho que ali começou uma nova história para ela. Sim, claro. Né? A Bíblia Que diz que é antes melhor o fim do que o começo de Eita, todas glória. as coisas. Né? Pastor Lucas tem, olha, vou dizer, tem coisa rola aí, meu filho, olha. Então, Da que semana. isso possa realizar na vida de cada um de Aleluia. vocês nessa noite. E nós já estamos chegando ao nosso final, né? Foi muito bom estar com cada um de vocês aqui, com os nossos irmãos, com o pastor Lucas. Amém. Né? Obrigado, Da eu que nossa agradeço. Irmã Leda, Amém. missionária Leda, Glória a Deus. né? Tá com o pastor Eli, Eduarda, tá o Helder conosco aqui, Aleluia. que é uma bênção na nossa vida, Hoje né? ele tá Helder? feliz. Hoje ele tá feliz que ele docinho. ganhou chocolate, viu, irmãs? Por isso que deixou nós passar, viu? É uma bênção, aqui nós somos uma família. Amém. Então, nós temos só que agradecer. Verdade. E nós vamos fazer uma oração. Eu quero continuar pedindo. Vamos continuar orando por aqueles que estão nos leitos de hospitais, Sim, Deus. enfermo com o Covid. Muitos estão em casa doente, com câncer, com outras enfermidades, não estão indo aos verdade. hospitais. Vamos orar. Amém. Tem muitas pessoas com depressão, Bastante. com crise de ansiedade. Vamos orar, irmãos, porque olha, nós estamos passando um processo difícil, mas eu costumo dizer, igual eu disse quarta-feira, em tudo isso vimos a mão de Deus. Amém. Glória. Deus está aperfeiçoando o povo dele na terra. Deus está Maravilha, preparando Jesus. o povo É. dele. Então, não vamos dar ibope para o bicho ruim, não. É. Tá? Então, em tudo isso vimos a mão do Senhor. Amém. E, no bem e no mal, vamos glorificar o Senhor. Aleluia. Porque senão é fácil. Eu tive 2 perdas, né? Na família com o Covid. Não é fácil. Mas eu glorifico o Senhor, porque partiram com Cristo, Glória a Deus. né? Tá um junto alívio que do dá, Senhor. Isso conforta os nossos corações. Então, vamos continuar orando, intercedendo. Temos muitos amigos internados, temos notícias de pastores que estão internados. Verdade. Eu vou dizer para cada um de vocês: que vai prevalecer na minha vida e na tua vida é a vontade de Amém. Deus. Com certeza. Se for o dia de nós irmos, nós vamos ir. Se É. não for, nós vamos estar aqui sexta-feira que vem. Em nome de E Jesus. tudo é por permissão de Deus. Nada acontece na minha vida e na tua vida se não for permissão É. de Deus. Não fica achando que o inimigo está tocando em tudo, não. Tem hora que o inimigo leva muita fama, Tem hora que o inimigo tá muito ocupado. tá? Não vamos dar ibope para ele, não, que ele É. tá aí. A gente Tá aí, sabe que ele apronta, a gente sabe o que ele faz. Deixa ele de lado, que Jesus toma conta. Nós oramos, repreendemos em nome de Jesus e o Senhor que nos garante a vitória. E nós Aleluia. vamos orar agora. O pastor Lucas vai fazer a oração da fé. Amém. E cada um que está em casa, ore crendo na sua vitória. Amém. Aleluia. Crendo que Deus vai agir dentro do seu lar. Na tua causa impossível, apresente ao Senhor. Aleluia. Porque Deus vai agir, Deus vai fazer. Eu creio. Eu e você não faz nada, mas o nosso Deus faz.
Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Aleluia. Querido Jesus, na noite deste dia, aqui com as tuas filhas, a irmã Leda, a irmã Laide, os demais irmãos que estão nos acompanhando aqui nos estúdios, eu quero invocar o teu nome, te agradecendo por esta oportunidade. Deus, o Senhor tem falado desde o início desta programação, e eu tenho a certeza que o Senhor alcançará estas vidas que estão do outro lado. Algumas no escritório, algumas em casa, outros no trabalho, outros, Senhor, na sala com a família acompanhando-nos. Assim como o Senhor visitou aquela mulher que não imaginava que a vida dela seria transformada. Assim como o Senhor mudou a história de Jairo, assim como o Senhor exaltou a vida de José, mude o cenário destas vidas, mude a história destes homens, destas mulheres. Muda, Senhor, entra com cura. Deus, a tua palavra nos diz que preciosa é a morte dos teus filhos, dos teus santos. Mas, Deus, eu quero lhe pedir agora, na condição de filho, na condição de servo, na condição de profeta, eu sei, Senhor, que para tudo também há um tempo determinado. E é a tua palavra que diz, Deus, se não é a hora desse teu filho ainda, tira ele deste coma. Se não for ainda o teu tempo sobre a vida dele, Jesus. Se não for o tempo ainda que o Senhor irá recolher para guardá-lo. Ah, Deus, mude o cenário. Descortine os céus a favor dele. Deus, olha, Senhor, para esta mãe que chora desesperada, porque o teu filho está desenganado, porque o teu filho, o teu esposo está atrás das grades. Ah, Deus, Satanás tem se levantado nos últimos dias contra a família brasileira. Deus, e nós estamos aqui dizendo que Satanás não destruirá esta casa, não destruirá esta vida. O teu nome prevalecerá, como prevaleceu sobre vidas que aqui são contadas na história sagrada. Deus, prevaleça sobre estas vidas. Que o teu nome seja glorificado. Visita cada irmão. Guarda-nos. Guarda-nos dos homens violentos, dos homens maus. Eu quero te agradecer neste dia de hoje. Dá-nos um final de semana abençoado. E que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Graça e paz. Até Amém. sexta. Um A abraço. paz do Senhor. Amém.